Quando li Clarice Lispector pela primeira vez, lembro de ter ficado inteiramente deslumbrada e, ao mesmo tempo, completamente atônita diante da solidão que ela me apresentava. Eu sou Mayra Larroque, escritora, educadora, e o que sempre me fascinou na literatura é a capacidade que ela tem de dizer com palavras o que é indizível e, com isso, avivar em imagens aquilo que é invisível. Tocar o sentimento mais fundo, o pensamento mais cavo, e, ao mesmo tempo, aquilo que não é tocável e que, no entanto, se faz presente tal qual respiração. Antoine Compagnon diz que a literatura é a inteligência da imagem transposta em palavras e que acessar este estado requer momentos de solidão imóvel. Faço parte com esse pensamento porque considero que o que sempre me fez cúmplice ao fazer literário foi justamente o contato com as horas em solitude e o que de dentro ela abarca, o silêncio. Acredito que por isso, desde muito cedo eu escrevia, para dar conta desse silêncio que tanto diz, que dimensiona visões latentes, incompreensões tamanhas, indagações gigantescas diante da vida. Escrever sempre me foi a forma mais lúcida para lidar com uma sensação de caos interior e, com isso, ordená-lo em sentido. Foi assim que acumulei escritos em diários, agendas, cadernos, blocos de notas, e sem me dar conta de que eles poderiam ter validade de um conteúdo literário, eu os escondi por muito tempo em gavetas e pastas amontoadas. Quando eu ingressei na universidade, eu fui muito impelida, fui muito movida por esse sentimento de me aprofundar no universo da literatura que tanto me encantava. Só que quando eu comecei a cursar o curso de letras, eu me deparei com estruturas didatizantes muito rígidas, metodologias formatadas, dentro das quais muitas vezes eu não me sentia encaixada. Essa ideia de um ensino normativo que rotula a literatura em gêneros, categorias, padrões, não ressoava com aquilo que eu sempre acreditei ser um ponto vital no processo criativo da literatura, que é a liberdade de experimentação com a palavra. Então, logo depois que eu saí da universidade, eu me vi muito imersa nessas inadequações e nesses questionamentos profundos em relação ao ensino formal. E como eu não queria trabalhar dentro dessa coisa instituída, desse formato instituído, eu comecei a desenvolver laboratórios de escrita, onde eu pude experimentar outros formatos de trabalhar com a escrita. Eu pude me debruçar, na verdade, em uma pesquisa, tanto quanto escritora como educadora. Só que o engraçado é que, na época, eu não me via como escritora. Foi justamente no decorrer do curso, entrando em contato com realidades, com pessoas, com situações dentro da sala de aula, que eu fui me dar conta do que era ser escritora e fui rever alguns paradigmas sobre o que é, de fato, escrever. Eu entrei em contato com vários alunos, com várias situações, vários alunos de várias faixas etárias e diversos níveis de formação, inclusive acadêmica, que relatavam ter entraves com a escrita. E dentro desses entraves, desses bloqueios que eu encontrei, existia um fator em comum a todos eles, que era o medo de errar, o medo de ser reprovado, o medo de estar desajustado em relação a uma ideia do que é escrever. E muitas vezes os alunos me pediam receitas, modelos, queriam dominar essas regras de coesão e coerência dentro de um texto, mas não se encontravam dentro daquele texto. E eu comecei a notar que
comecei a refletir que ao longo da nossa formação de aprendizagem com a escrita, nos são transmitidos muitos modelos, muitos padrões, que vão, na verdade, gerando traumas e bloqueios em relação à nossa escrita. Porque se cria uma ideia enrijecida do que é escrever, um modelo no qual eu tenho que seguir, e na verdade, não há conexão com esse texto. Muitas vezes os alunos são obrigados a lerem um determinado livro, uma determinada literatura, e na verdade não encontram um valor de representatividade e proximidade com aquele texto. Então, se eu não tenho proximidade, se eu não tenho vínculo com aquilo que eu leio, possivelmente eu também não vou ter vínculo com aquilo que eu escrevo. Então, quando eu comecei a trabalhar desde uma perspectiva do afeto, uma perspectiva que pudesse trazer a literatura para o âmbito vivencial, para o âmbito da realidade daquele aluno, provocando, mediando questionamentos que os fizessem perceber o porquê que eles escrevem, o que os chama, na verdade, na escrita, e como trazer essas leituras, a literatura, para um universo que lhe é próximo. Quando eu comecei a trabalhar com campos de significações que dissessem respeito a esse aluno, como narrar a sua própria história, trazer as memórias da infância, trazer os personagens que estão inseridos no seu contexto vivencial, quais são as leituras que eles têm de mundo, de afetos, tudo isso, de alguma forma, foi estimulando e foi impelindo um modo de relação com a escrita, com a palavra e com a significação outro, e que foi me dando devolutivas de uma qualidade de escrita muito mais efetiva do que quando eu colocava as regras no quadro. Quando existe esse estímulo, está se desenvolvendo a autonomia criativa desse aluno, coisa que modelo nenhum pode fazer. Se eu dou o modelo, na verdade, eu estou tirando a possibilidade desse aluno criar por si mesmo. Eu percebi que quando os alunos começaram a se apropriar desse lado mais criativo e terem mais liberdade nesse campo da escrita, isso trouxe outros resultados. Esses alunos começaram a produzir fanzines, começaram a me mostrar materiais que eles já possuíam em blogs, em diários, em agendas. Começou a haver uma proximidade muito mais real, verdadeira, e eu tive a seguinte reflexão de que a literatura, na verdade, ela não é tão somente o como se escreve, a forma com que se escreve, mas a força com que se escreve, a força com que depositamos as nossas cargas de significações, os nossos campos semânticos, os nossos signos de representatividade. Muitas vezes se tem essa ideia de que a literatura é o como, é a forma. Também, a literatura é uma construção, é uma experimentação dessa linguagem. No entanto, quando se fica muito preso e retido nessa forma, nessa técnica, nesse jeito de escrever, isso pode petrificar, cristalizar uma ideia que não permite o experimento. E quando talvez a gente deposita essa força, essa unicidade, essa voz que é muito própria de cada um com a sua palavra, eu acredito que isso permite que haja sensibilidade no trato com a escrita, onde se permite ser tocado pela palavra, se permite ser tocado pelo que nos acontece, se cria uma relação mais íntima com o texto. Foi assim que comecei a rever paradigmas sobre o que é escrever e fazer literatura. Assim, me vi revirando os meus próprios escritos, aqueles que desconsiderei por tanto tempo.
Me dei conta de que eu possuía um acervo volumoso de palavras que condensavam por si mesmos uma poética. Naquela coleção de papéis desbotados havia algo de muito próprio que só as minhas palavras poderiam traduzir. Ao reconhecer minha escrita, aquilo que parecia ser apenas uma forma íntima de me expressar, apartada de qualquer classificação ou legitimidade literária, agora me sinalizava lampejos de um repertório literário. Vendo esses casos com os meus alunos, eu retomei esses escritos. Eu comecei a resgatar com um outro olhar esse acervo que eu já possuía, e eu fui me dar conta exatamente disso, que eu possuía um acervo volumoso de palavras, condensavam por si próprios uma poética. Naquela coleção de papéis acumulados, desbotados, eu fui construindo uma obra que resultou no meu primeiro livro, que é o Atravessa a Tua Viagem, esse livro que foi costurado à mão. Nele eu condenso todos os escritos rasurados, papéis amassados, recortes, confissões, cartas. Ainda nos laboratórios eu percebi exatamente isso, que na escrita dos meus alunos existia algo de muito próprio que só eles poderiam dizer. Essa autenticidade, essa originalidade, ao ser investigada, ela pode condensar, ela pode se desenvolver, se desdobrar numa poética. Eu sinto que a escrita, ela pede muito mais do que regras, ela pede muito mais do que um método, ela pede, sobretudo, sensibilidade. Dizer através da escrita vai de encontro a um lugar genuíno de expressão. E nesse lugar genuíno estão os nossos primeiros vínculos de identificação com o mundo, as nossas primeiras significações, as nossas memórias, as nossas leituras, sobretudo as leituras dos acontecimentos, as leituras dos afetos. Quando todo esse material começa a ser utilizado como um repertório de criação, a escrita acontece. Ela passa a ser um espelhamento da nossa própria leitura de mundo. Foi exatamente essa ideia cristalizada do que é escrever, do que é certo ou errado, do que é esteticamente aceito ou não, que me fez durante muito tempo guardar os meus escritos sem valorizá-los. Mas hoje eu faço a leitura de que esses escritos, eles fizeram parte de um caminho, eles fizeram parte de uma maturação, eles eram labores, processos, eram ensaios e repertórios. Eu diria que um acervo interior que eu construí através do tempo. Eu precisei do erro para lapidar minha escrita, eu precisei da rasura para aceitar que a literatura não se faz somente de palavras muito bem editadas e higienizadas. Foram-me e me são essenciais as palavras em seu estado bruto, cru, sem correções, para percebê-las nitidamente como reflexos de uma poética pessoal. Isso me foi essencial para me reconhecer enquanto escritora. Literatura é construção de si no mundo. Portanto, a formação vital para o ofício dessa arte, a meu ver, perpassa em primeira instância pelas nossas experiências, leituras de mundo, dimensões de afeto, vulnerabilidades, introvisões. Frei Beto diz que escrever é arrancar a ferro e fogo a verdade interior que nos povoa e que não há outro modo de escrever integramente. Da mesma forma, Otávio Paz diz que essa verdade interior é uma experiência única, intransferível. É como vejo os caminhos poéticos da escrita, um percurso autêntico que aguça a percepção de um mundo, sobretudo interior, no qual cada um escreve para se encontrar. Quem é alguém que caminha
toda manhã com tristeza dentro de minhas roupas, perdido além do sonho e da rua. Das roupas que vão crescendo como se levassem nos bolsos doces geografias, pensamentos de além do sonho e da rua. Alguém a cada momento vem morrer no horizonte do meu quarto, onde esse alguém é vento, barco, continente. Alguém me diz toda noite coisas em voz que não ouço. Falemos na viagem, eu lembro. Alguém me fala na viagem. João Cabral de Melo Neto. Eu diria que a escrita é uma viagem, uma jornada. O convite é atravessar.